Quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Desejo a todos vocês um bom dia. Hoje é 26, a última semana do mês de dezembro do ano de 2023. Como o tempo está correndo, né? Muito rápido. As horas continuam sendo 24 horas. Nós aqui estamos ocupados demais e o tempo está passando muito rápido. Estamos já no final da última semana desse mês. Isso significa, queridos, que estamos bem mais próximos da volta de Jesus. E iniciando mais um encontro da madrugada com Deus, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos aqui com um propósito, há 2 anos, fazendo a mesma coisa, buscando, clamando a promessa da chuva serôdia e meditando sempre na palavra de Deus. Essa é uma promessa que não vai falhar. O Senhor prometeu derramar sobre o seu povo, sobre a sua igreja, no mundo inteiro, o poder do Espírito Santo para terminarmos a pregação do Evangelho, para que o Senhor Jesus volte logo. Esse é o principal motivo da existência desse grupo, estarmos buscando a promessa da chuva serôdia. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre bom estar aqui com vocês, iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Eu quero convidar para estar conosco em oração. Nesse momento, nós temos um grupo hoje um pouco reduzido, né? Quero convidar aqui o meu irmão Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Márcio, lá de Barra de Pujuca. Bom dia, povo santo. Estamos juntos. Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo. Espero em Deus que as coisas estejam se normalizando, se encaixando, e a paz reine, a paz e a graça do Senhor reine na sua casa, na sua vida. Amém, meu irmão, amém. Deus está no controle. Sempre esteve. Bom dia mais uma vez a todos. Oremos. Eu quero convidar o querido Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse despertar, Deus, na tua gloriosa presença, Senhor, aonde podemos encontrar delícias perpetualmente, Pai. Estamos aqui na terra, meu Pai, já podemos sentir o gostinho, meu Deus, de estarmos contigo na eternidade. E pedimos, Pai, que esta presença seja uma constante em nossas vidas. Abençoa, meu Pai, o culto desta madrugada, Senhor. Que a tua presença seja uma constante aqui conosco, falando aos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais e nos preparando para termos um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Márcio. Deus continue te abençoando ricamente. E vamos cantar sobre essa esperança maravilhosa. Vamos cantar sobre a volta do Senhor Jesus. Vamos louvar com alegria. irá soar.
Essa é a promessa, irmãos. Eu creio que nós veremos Jesus Cristo voltar. Ninguém, absolutamente ninguém vai poder impedir isso. Todos verão Jesus Cristo. A diferença é que haverá um grupo que vai estar radiante, vibrando, entusiasmado, feliz. E haverá um outro grupo que estará desesperado, se escondendo, querendo evitar o inevitável. A pergunta é, em que grupo você estará? Estaremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entre aqueles que se alegrarão em ver a volta de Jesus. Eu creio nessa promessa e você precisa crer também nessa promessa maravilhosa. Muito bem, voltamos da sala simultânea. Eu tive a alegria e a satisfação de estar com a irmã Lúcia, lá no Rio de Janeiro, e a irmã Neuza, aqui em Camaçari. Foi muito bom estar ali com a senhora irmã Lúcia, estar desfrutando de férias com a família ali no Rio de Janeiro, mas já vai estar voltando para a sua terra, Rio Grande do Norte. Deus abençoe a senhora irmã Lúcia e a irmã Neuza também. Que Deus continue cuidando, colocando em vocês o desejo ardente de estar na presença do Senhor. Muito bem, queridos, nós vamos ter a oportunidade agora de meditar um pouco na palavra de Deus e eu quero convidá-los a refletirmos um pouco. Eu tenho aqui a alegria de estar com o nosso querido pastor Robson, meu pastorzão. Pastor Robson, está me ouvindo, pastor? Seja bem-vindo, pastor Robson. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Como é que está o seu amigo? Está bem? Devagar, mas pisando. Devagar e sempre, né? Como diz o ditado popular. Devagar e sempre. Muito bem, queridos. Eu quero falar um pouco nessa manhã, mas eu quero começar fazendo uma pergunta. Você que está aí nos ouvindo, você pode colocar no chat aí a sua resposta. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é esperança para você? Eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Você que está aí nos ouvindo, pode responder aí no seu chat, aí no chat. O que é esperança para você? Quando você fala de esperança, qual é o conceito? O que vem à mente? O que é esperança para você? Estamos nos aproximando, né? Essa é a última semana do mês de dezembro e do ano de 2022. E nós temos esperança. O que é esperança para você? Pastor Robson, na sua visão, como ser humano, como cristão, o que é esperança? Defina, pastor Robson, aí, nas suas palavras, o que é esperança. Esperança. Tem muitas definições, né, Mário? Mas há muito tempo atrás, a Alessandra Samadello cantava dizendo que a esperança é Jesus, né? Verdade. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é uma... Como é que eu diria? Eu não sei nem definir direito. Esperança é aquilo que se aguarda, né? Esperança é uma saída. Esperança é algo que pode resolver o seu problema, né? Uma chama assim, eu digo assim, é porque definir esperança é meio complicado para mim, né? Assim, o que é esperança? O que é aquilo que a gente espera, né? Esperança é uma saída, eu digo assim, é uma saída diante de qualquer situação, é uma... Como é que a gente define esperança? Rapaz, eu nunca tinha parado para definir esperança. Eu não sei nem como é que o dicionário define esperança, nem nunca olhei. Mas esperança, como eu estou dizendo, é uma saída para algo que você está enfrentando. E aí você tem aquela ainda
uma chama, né, de que alguma coisa aconteça. Alguma Né? coisa A acontece. expectativa, né? É uma expectativa de que algo aconteça, exatamente, uma expectativa de que algo aconteça para resolver aquela situação. Né? Isso é isso que a gente chama de esperança, expectativa. Quando a Alessandra Samadello canta que a esperança é Jesus, estamos diante da realidade de um mundo perdido, né? Um mundo perdido por causa do pecado, e surge uma expectativa de que alguma coisa aconteça para nos salvar dessa situação. A isso nós chamamos de esperança. E essa expectativa, ela se cumpriu em Jesus Cristo, no caso, em se falando da condição humana de pecado, né? Então, a nossa esperança é Jesus, porque ele foi a solução, ele é a luz no fim do túnel, ele é aquela saída quando não havia mais saída. Né? Amém. Olha o que eu encontrei aqui, pastor Robson, na Bíblia, no livro de Romanos. Alguns colocaram aqui esperança, é uma expectativa. Romanos capítulo, está aqui aberta no livro de Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha esse texto como o apóstolo Paulo escreve. Ele diz que o Deus da esperança, Romanos 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ter esperança é uma necessidade psicológica do ser humano, né? É como se eu disse, é acreditar em algo que aos olhos humanos a gente não tem condições nenhuma. Expectativa de coisas melhores. Eu achei um outro texto aqui, pastor, em Romanos capítulo 8, também Romanos 8, no verso 24, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pronto, Mário. A definição do dicionário para a esperança é a seguinte: esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé, né? Então, expectativa, espera, aguardo, isso é a esperança. Como eu disse, é a expectativa de que alguma coisa vai acontecer para resolver uma situação diante da qual você não vê mais, né, saída. Isso é esperança, né? A Bíblia chama-nos de prisioneiros de esperança. Nós fizemos até uma meditação sobre isso, não foi outro dia? Foi. Prisioneiros de esperança. Exatamente. Fizemos uma meditação sobre isso. Agora, então, a humanidade, de um modo geral, ela não pode viver sem esperança. Todos carregam no coração. O Senhor deu a definição no dicionário, não é? E todos, sem exceção, têm expectativa de melhora, de coisa boa em alguma coisa, em algum momento. Mário, quando se perde a esperança, aí você já não tem mais razão para viver, né? Por isso que o pessoal diz assim, a esperança é a última que morre. É a última que morre. Por quê? Porque enquanto a pessoa tem esperança de que alguma coisa vai mudar, ela continua querendo viver, né? Ela continua desejando continuar. Mas quando a pessoa perde a esperança, então ela se entrega, porque ela já não vê mais possibilidade de que aquela situação seja alterada, que ela mude, né? Então nós precisamos continuar tendo esperança. E é interessante porque a nossa bandeira é verde, não é? E verde é a cor da esperança, porque há um inseto, não é, chamado esperança, que vive aqui no nosso país, não é? Aqui na minha região tem bastante dele, não é? E esse inseto é verde. Eu não sei por que escolheram verde como a cor da esperança,
não é? Eu não sei qual foi a razão, até nunca pesquisei sobre isso, não. Mas nós temos um insetozinho aqui, quando ele aparece, chamado de esperança, que é verdinho, né? Então, verde é Eu é achei a um cor da outro texto. esperança. Eu achei um outro texto aqui, pastor Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde. Paulo escreveram, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vejam, definições de esperança, né? Mário, e a esperança também diz aqui o dicionário que pode ser também, é sinônimo também de esperança, é fé. E de fato, né? Isso. Fé também é esperança. Né? Ou esperança é fé, porque enquanto a pessoa tem fé, a pessoa não desiste também, não. Ou seja, enquanto a pessoa tem esperança, né? A fé e a esperança são sinônimos, né? Olha, pastor, essa semana, aliás, desde a semana passada, hoje são 26, né? Tem 15 dias, mais ou menos. Eu acho que até tem mais. As casas lotéricas estão lotadas de pessoas cheias de esperança. Só que a esperança de ficar rico, né? E ficar rico, E né? aí pega e vão jogar no azar. Então aí fica difícil. Do ponto de vista, perspectiva dessas pessoas, elas estão investindo na esperança, né? Ninguém está ali para jogar dinheiro fora. Elas estão depositando sua esperança na sorte, no azar, né? O senhor falou algo que, logo no início, a esperança, eu também tive a curiosidade de pesquisar no Google. Ele diz que é desejar alguma coisa com expectativa. Uhum. É fé no futuro, não é? Agora é interessante, Mário, porque a esperança ela pode ser uma esperança fundamentada em algo sólido, real, e também pode ser fundamentada em uma fantasia, né? Nós só temos que ter cuidado assim, né? Então, a nossa fé, inclusive a nossa esperança, está fundamentada na palavra de Deus, que para muitos pode ser uma utopia, né? Para muita gente pode ser uma fantasia. A gente está esperando uma coisa que não tem prova científica, né? Então, pessoal, a gente está vivendo muito nesse tempo moderno de prova científica. A gente não tem prova científica, mas nós temos fé. Mas a nossa fé não é sem fundamento. A nossa esperança ela está fundamentada na palavra de um Deus que é o Deus criador de todas as coisas, mas é um Deus que não ficou, não está apenas em nossos pensamentos, em nossas ideias, não é uma fantasia, mas um Deus que se revelou na história, né? Um Deus que se manifestou a nós, um Deus que está presente, um Deus real, um Deus que se tornou homem, né? Nós comemoramos aí o Natal ontem, né? Então Jesus Cristo é o nosso fundamento mais precioso, tá certo? É por isso que nele reside toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança, é verdade. Toda a nossa esperança está nele. Mas ele veio aqui, ele já esteve aqui. Nós podemos vê-lo e tocá-lo. Né? E eu me lembro de um texto de João, onde diz, nós vimos e tocamos. Né? Então, não estamos falando de uma utopia, de uma fantasia, mas em algo real. Em algo que é promessa, né, pastor? É real, é fato. Não é uma utopia, é fato. Exatamente, é fato. E a gente costuma falar, pastor, pelo menos eu falo muito isso, quando estou estudando a Bíblia com algumas pessoas que surgem esse questionamento, eu sempre digo, olha, Deus não precisa provar nada para ninguém, porque você precisa crer que Ele é real, que Ele existe, né? E você não precisa pedir provas de Deus. Gideão fez uma prova com Deus, né? Quando o Senhor o chamou, ele fez aquela prova, que se realmente ele fosse com ele, estivesse do lado dele, que aquela tivesse molhado ali aquela esponja e do lado tivesse seco, depois ele inverteu. Deus não tem que provar nada para ninguém. Pastor, eu tenho um texto aqui, eu estou folheando aqui a Bíblia, eu anotei ele aqui, pastor, mas eu vou encontrar aqui, Provérbios, capítulo 13. Cadê, pastor? Peraí. Provérbios 13, 12. Eu anotei esse texto aqui
para a nossa meditação. Já lemos alguns, mas eu queria muito, pastor, refletir sobre esse texto. Provérbios 13, versículo 12. Olha como Salomão ele se expressa aqui. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Pastor, está escrito que a perda da esperança faz o coração ficar doente. Quem perde a esperança A perde esperança tudo, que né? se adia, né? Não, aqui Salomão fala da esperança que se adia. Ou seja, é quando a expectativa se demora de cumprir, né? Então, isso pode trazer realmente tristeza, como de fato até a nossa esperança eterna. Muita gente não desiste porque demora, né? Muitos acham que Jesus demorou demais. A Bíblia não diz que surgiriam esses escarnecedores falando disso. Ah, que nada, desde que os pais dormiram, tudo continua como desde o princípio, né? Então, por não se cumprir logo a promessa, muita gente é tentada a desistir dela, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar, Perseverar. né? Porque aquele que prometeu é fiel, né? Pastor, Aquele que prometeu é fiel. nós tivemos a oportunidade de visitar um irmão que estava muito enfermo, e ele já descansa no Senhor. Mas, em momento da visita, ele questionou isso, pastor. Ele estava moribundo, bem doente mesmo. Ele questionou sobre por que Jesus ainda não tinha voltado. Será que ele estava crendo em vão? O pastor que estava conosco na época foi o pastor José Orlando, o senhor deve conhecer muito bem. Sim. E o pastor Orlando disse para ele algo impressionante. O pastor disse para ele: irmão, mesmo que tudo esteja escuro, não perca jamais a fé naquele que prometeu voltar. Não perca jamais a fé naquele que prometeu voltar. E o irmão conseguiu sorrir, e ele disse outras coisas, e motivou o irmão, encheu, porque é como o senhor falou agora, pastor, tem muitos que, por pensar que Jesus está demorando muito, desanimam. Márcio citou aí, Mário, 1844, né? O grande desapontamento, né? Então, veja, quando a esperança não está fundamentada naquilo que é verdade, ela pode trazer realmente o que diz Provérbios aí, não é? Trazer dor no coração, né? Fazer a pessoa esmorecer, adoecer o coração. Porque o povo todo esperou, né? O povo esperou, venderam suas propriedades, né? E houve todo um movimento, toda aquela preparação, né? E de repente aquilo que eles esperavam não aconteceu. Que decepção, né? E muitos, vocês sabem disso, muitos naquela época desistiram, abandonaram a fé. Alguns voltaram para suas antigas igrejas e outros simplesmente apostataram mesmo, abandonaram a fé. Mas o que foi que aconteceu? Por que a esperança, que era tão doce na boca, se tornou tão amarga no estômago, né? Era uma profecia, né, que se cumpriu. Mas é porque essa esperança não estava fundamentada na palavra. Era uma esperança que estava fundamentada em conjecturas humanas. Foram os homens que elaboraram aquilo. Não é? Eles não tiveram cuidado de examinar realmente, né, a Escritura como deveriam ter feito. E por isso eles criaram um castelo de areia. Eles criaram um castelo de areia. Uma esperança que não tinha fundamentos. Não tinha fundamento. Eles negligenciaram coisas fundamentais na palavra, né? Que Márcio está colocando aí, né? O dia e a hora, ninguém sabe. Quer dizer, Jesus Cristo deixou muito claro isso, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, como é que os homens podiam marcar uma coisa que Deus já tinha dito que ninguém sabia? Mas veja, a empolgação do momento, a empolgação diante das descobertas levou os homens a ficarem cegos em relação a algumas coisas. A mesma coisa aconteceu com os discípulos, né? A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel, né? Eu estava pregando agora sobre o Natal
Nessa mensagem, exatamente, eu estava chamando a atenção disso, que as pessoas, quer dizer, a profecia se cumprindo, mas ninguém estava vendo. Por quê? Porque eles tinham expectativas diferentes, né? Eu compartilho aquele vídeo do pastor Gilson Brito, e o vídeo dele do dia 24 foi exatamente falando sobre o embrulho, né, da joia. Ele conta, não sei se quanto vocês viram lá, ele conta do diamante que veio numa embalagem simples. Ninguém esperava que uma joia tão preciosa, tão cara, fosse enviada pelo correio numa embalagem tão simples, com embrulho comum. Ele falando de Jesus Cristo, né? Então, Jesus, ele não veio da maneira como as pessoas esperavam que ele viesse. Então, as pessoas se decepcionaram e, por isso, elas o rejeitaram, né? Porque ela não veio no formato que eles estavam esperando. E a mesma aconteceu com o desapontamento. E eu digo mais, a Bíblia nos adverte que muita gente também está esperando um Jesus que não vai vir. Estão esperando um Jesus que não é o que a Bíblia diz, não é da maneira como a Bíblia ela conta, né? A volta de Jesus. Entendeu? Então a gente precisa ter cuidado, que a nossa esperança ela tem que estar fundamentada em Deus. Pastor Robson, quando a situação está complicada, é a esperança que nos ajuda a enfrentar o dia seguinte com otimismo, né? Porque a esperança também é otimista. Porque ninguém tem esperança de que algo ruim aconteça. Tem esperança que... Não, a esperança ela está sempre em alta, nos motivando a confiar, a acreditar que dias melhores virão. Ela está sempre se erguendo como diz o povo, a esperança está sempre se erguendo na ponta dos pés. Enquanto os pés estiver firme, ele continua andando. O pastor Gilson Brito, também, uma meditação, ele diz que quando você não consegue mais correr, ande. Se não aguenta mais andar, se arraste, mas não fique parado. Você precisa continuar avançando, né? E quando a gente vê as situações, por exemplo, ontem, rapaz, esse Deus que nós servimos, pastor, ele é extraordinário. Deus é incrível, rapaz. Ontem o Senhor me incomodou de tal forma que eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí minha esposa fez assim, filho, você precisa ir no mercado. Não, na verdade, o Senhor disse assim, você ligue para Onofre, ligue para Onofre, ligue para Onofre. Assim, o tempo todo, eu, Onofre, José Onofre, você precisa ligar para Onofre. Mas eu não dei ligança. Eu achei que era coisa da minha cabeça. E aí, a minha esposa fez assim, filho, você precisa ir no mercado comprar algumas coisas. Eu comprar o quê? Tomate, pimentão, essas coisas eu fui. E quando eu cheguei no mercado, pastor Robson, o Espírito Santo falou bem forte assim, fez, Mário, ligue para o Onofre agora. Eu parei assim, peguei o telefone e liguei para ele. E perguntei assim, e aí, Zé, como é que você está? Você está onde? Eu estou em casa. O que é que faz? Nada, não estou fazendo nada. Está tudo bem? Ele fez. Aí ele ficou em silêncio. Quando eu perguntei, está tudo bem? Ele ficou em silêncio. E eu percebi que ele começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo, rapaz? Ele não falava. Aí eu falei assim, Zé, eu estou aqui no mercado, eu estou aqui no Mix. Dê um pulinho aqui. Vem aqui no Mix para a gente conversar. Ele chegou, veio com aquele semblante bem abatido. Ele é diabético, está sem trabalho, não está bem de saúde. E ele disse para mim, Mário, tem 2 dias que eu não como nada. Não tem nada em casa, meus filhos estão com fome. Rapaz, na hora sim o Espírito Santo disse, você precisa ajudá-lo. Não pensei 2 vezes, pastor Robson. Eu falei, rapaz, pega uma cesta ali. E a gente começou, para encurtar a história, pastor, esse homem me abraçou no meio do mercado, em lágrimas, pessoas sem entender nada. E ele dizia assim, eu tinha esperança que isso ia acontecer, eu tinha esperança. Eu tinha esperança. Vejam, Deus, ele não deixa ninguém, absolutamente ninguém, sem esperança. Nós acreditamos num Deus que é confiável.
Ele nos enche de esperança, né? Nós precisamos acreditar que Deus está cuidando dos seus. Eu fui à igreja depois da Gleba A, conversei com o departamento da ASA, e a irmã Celina, que é responsável, de prontidão conseguiu ali uma cesta, além daquilo que nós já tínhamos conseguido ali. Eu falei para Deus: Senhor, eu estou sem dinheiro, eu não tenho recursos, como é que eu vou fazer? E aí me veio na mente, pastor Robson, pode acreditar no que eu estou lhe dizendo aqui, pastor Robson. Use o dinheiro do encontro. E eu tirei uma certa quantia do nosso encontro e comprei os alimentos para o nosso irmão, para aquela família, não foi só para ele. Mas uma coisa que me deixou muito feliz, pastor Robson, foi quando ele disse: eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha esperança. Veja, Deus cuidando, né, pastor, ali, né, desenvolvendo nele confiança de que algo iria acontecer. Eu tive o privilégio, pastor, de ser esse instrumento que Deus usou para trazer a confirmação da esperança que o irmão estava tendo de que alguma coisa ia acontecer. 2 dias, pastor, sem comer. Não é fácil. E nós precisamos entender, queridos, que há um Deus que jamais vai deixar que a nossa esperança, que a nossa fé, que a nossa confiança nele venha esmorecer. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Mas veja, irmãos, eu quero finalizar, pastor, com aquele texto que nós lemos. Eu me lembrei dele aqui agora. O Senhor falou ele no início da nossa fala, e nós meditamos nele aqui. Eu quero ler ele de novo, pastor. Hebreus, me ajuda aí, pastor. O senhor me ajude aí. Foi Hebreus, capítulo 6. Isso. Hebreus 6:19. Hebreus 6:19 diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Esse capítulo 6 fala sobre a imutabilidade da promessa de Deus. A âncora da alma, pastor. Temos esperança como âncora da alma, firme e segura. A esperança do cristão não é como eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de empinar uma pipa. Eu não sei se o pastor teve essa oportunidade de um dia soltar pipa, ficar ali empinando, olhando para cima com a cara no sol. A esperança do cristão não é como uma pipa de papel que é levada pelo vento, açoitada pelo vento. Não, irmãos. Por mais agitada que esteja a vida do crente, a esperança é a âncora que une firmemente a fé em Deus. Ô, Mário. Pois não, pastor? É porque você leu só o final da frase aqui, não é? Falando que o verso 19, né? A âncora da alma, mas antes disso, ele fala da promessa. Né? Pode ler, pastor, fica à vontade. Paulo, ele diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Né? Então, a esperança que foi proposta, né? A esperança proposta por Deus. E é impossível que Deus minta. Que Deus então, minta. Nos apegamos a uma palavra que é verdadeira. É verdadeira, né? Pastor. É verdadeira. Louvado seja Deus. Essa Veja, é a promessa que mantém firme, né? Todos os herdeiros do Senhor, todos os homens e mulheres de fé ao longo da história. Né? Ao longo da história, irmão. Então, veja, Paulo fala isso aqui, depois, quando chega no capítulo 11, ele começa a relacionar esses grandes homens e mulheres da Bíblia
que morreram nessa esperança, nessa expectativa, né? Na expectativa do cumprimento dessa promessa que foi feita pelo Senhor desde o Éden. A esperança, pastor Robson e demais irmãos, ela sustenta a pessoa, o indivíduo que aprendeu a depositar sua confiança em Deus. O cristão, ele nunca perde a esperança, irmãos. Ele pode até... O Paulo fala que a gente passa por tribulações, aflições, angústia, sofrimento, mas ele não desanima, ele não desiste. Qual é o crente que não sofre, né, pastor Robson? Então, Mário, eu quero reformular aquela frase que eu fiz a princípio. Né? A nossa frase não é a esperança é a última que morre, não. A frase do cristão é assim: a esperança nunca morre. Nunca morre. Porque nunca a esperança morre. É Jesus. A esperança é Jesus. A esperança então, a nossa esperança, ela nunca morre. Nunca morre. Nas horas difíceis, ela nos sustenta, pastor. Se o Deus da esperança prometeu nos encher de alegria e paz, nós precisamos confiar nisso. Precisamos confiar nisso, irmãos. Esperança é isso, é confiar em um Deus que não muda. A nossa esperança não é a última que morre, como o senhor disse, pastor, ela nunca morre. Nunca morre. Nunca morre. Perca tudo nessa vida, menos a fé. Louvado seja Deus. Nunca perca a esperança nesse Deus maravilhoso, irmãos. É incrível, mas é real. Quem aprende a confiar em Deus acaba transbordando de esperança. Esse é o seu desejo? Que 2023, irmãos, que está aí às portas, seja mais um ano de esperança nessa promessa maravilhosa que estamos aguardando. Amém. Dias melhores virão, é verdade. Dias difíceis também nós vamos enfrentar. Mas e daí? Nós temos um Deus que sustenta. Mário, eu lembro de uma frase de um colega, não lembro quem foi o pastor, que ele disse, olha, irmão, nunca esqueça que para melhorar tem que piorar. Nunca esqueça que para melhorar tem que piorar, viu? É duro, viu? Mas é a realidade. Para melhorar vai ter que piorar. Pastor, a nossa esperança está em Jesus. Louvado seja Deus que esse Deus nos encheu de esperança. E o Deus da esperança, queridos, mantenha firme a sua confiança, a sua fé nele. Não abra mão disso nunca, irmãos. Perca tudo. Deixe tudo para lá, mas não perca a esperança. É o que nós vamos cantar agora, pastor, encerrando então a nossa jornada de hoje. Maravilhosa mais uma vez. Louvado seja Deus. Vamos cantar a nossa esperança. Vamos lá. Minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, Minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, Minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor.
está no Senhor. Amém, 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 amém. Pastor Robson, só poderia repetir aquela frase aí que o senhor falou agora no final? Qual frase? Para piorar, Ah, é. Nunca esqueça, irmão, que para melhorar tem que piorar. tem que piorar. Primeiro Então, vai piorar. melhora a Depois sua ela fica muito esperança. e depois ela vai, não é? E assim mesmo. Amém, amém. Queridos, Interessante, Mari. sim, pastor. A irmã White disse que no grande conflito, a perseguição é no momento em que o povo de Deus estiver acuado, naquele momento quando não vê nenhuma saída, que Deus vai manifestar o seu poder para livramento do seu povo. Amém. Essa é uma promessa e ela vai se cumprir também. Se apegue a isso, irmãos. Não importa o que você passou, o que esteja passando, ou quem vai passar no restante desse ano, mantenha a sua esperança firme nesse Deus maravilhoso, porque Ele é o Deus da nossa esperança. Lembre-se, a esperança nunca morre. Para muitos, a esperança é a última que morre, mas para nós ela nunca morre, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, cheia de esperança, de dias melhores, porque para melhorar precisa piorar. Pastor Robson, a nossa gratidão, pastor, mais uma vez, por nos trazer esclarecimento, nos ajudar a nos manter motivados e animados nessas promessas maravilhosas de Deus. Pastor, é sempre bom tê-lo aqui conosco. A nossa gratidão a Deus pela sua presença constante aqui na madrugada com Deus. Quero convidá-lo a orar conosco, pastor, por gentileza. Encerrando então a jornada de hoje. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu eterno nome, ó Senhor Deus, Deus poderoso, Deus criador, mantenedor e redentor nosso. Te agradecemos muito, Senhor, por mais esta manhã e por renovarmos mais uma vez a nossa esperança. Amém. E a nossa esperança está muito bem fundamentada, porque a nossa esperança não está nos homens, nem nas ideias dos homens, mas a nossa esperança está na tua palavra. Amém. E a tua palavra é fiel. E esta palavra, ela não só ela é viva, mas ela é eficaz. E a tua palavra, ela encarnou e ela se tornou razão da nossa existência, porque a palavra é o próprio Cristo e a nossa esperança está nele. E quando a esperança está nele, ela não pode ser confundida, Senhor. Por isso, nós somos prisioneiros desta esperança, Amém. desta palavra, que é o Senhor Jesus. Nos mantenha nele, até que esta esperança se concretize quando ele voltar para nos buscar e nos levar para aquilo que ele preparou a tão alto custo para cada um de nós. Portanto, Senhor, te pedimos, ajude-nos a permanecer na esperança, a permanecer em Cristo. É em nome dele que nós oramos por essa benção. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês. A gente se vê amanhã na vigília do MASC, às 2h30 da manhã. Um grande abraço, um ótimo Em nome de dia Jesus. a todos vocês.